estar na internet, sejam bem-vindos. Abra a Bíblia de vocês em 1 Samuel, no capítulo 1, tá bom? Acharam? Vamos colocar de pé em reverência à palavra do Senhor, em nome de Jesus. Versículo 1 que diz assim: Havia um homem de Rafim, já comecei errado, Jesus Cristo. Um homem de Ramataim, Zofim, na região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jerão, filho de Eliú, filho de Toru, filho de Zufi, Efraim. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde os dois filhos de Eli, Hofni e Finéia, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia que Eucana oferecia sacrifício, costumava reparti-lo com sua mulher Penina e com todos os seus filhos e filhas. Porém, dava uma porção em dobro a Ana, pois a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Mas sua rival a provocava muito, a fim de aborrecê-la, porque o Senhor a havia deixado estéril. Isso acontecia todo ano. Quando subiam à casa do Senhor, Penina provocava Ana, que então chorava e ficava sem comer. Então, seu marido Eucana perguntou: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que o teu coração está tão triste? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Com certeza. Depois de comer e beber em Siló, Ana se levantou. Nessa ocasião, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor, chorou muito e fez o seguinte voto: Ó Senhor dos Exércitos, se deres atenção à minha aflição da tua serva, tu livraste de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhes deres um menino, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e navalha não passará pela cabeça dele. Enquanto ele orava ao Senhor, ele observava os seus lábios. Como Ana orava em silêncio, seus lábios se moviam, mas não se ouvia a voz. Por isso, ele perguntou se ela estava embriagada. E lhe disse: Até quando ficarás embriagada? Deixa de beber vinho. Mas Ana respondeu: Não, meu senhor, sou uma mulher angustiada. Não bebi vinho nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante do Senhor. Não penses que tua serva é uma mulher sem valor, porque tenho falado até agora da minha grande ansiedade e aflição. Ele respondeu: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ela disse: Que a tua serva encontre graça diante de ti. Então a mulher seguiu o seu caminho e comeu, e sua aparência deixou de ser triste. Até aqui. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, na tua presença, e nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa continuar, Pai, falando conosco, em nome de Jesus. Que o Senhor, Pai, tenha liberdade, Pai, que o Senhor possa responder às nossas orações, que o Senhor possa, Pai, falar, Senhor, conosco, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, meu Pai, que nós possamos, Senhor, sair daqui transformados, Senhor, pela tua presença, entendendo, Senhor, aquilo que o Senhor tem, Pai, para nós hoje. Em nome de Jesus, eu me esvazio, Senhor, daquilo que eu sou, daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, daquilo, Senhor, que eu tenho como entendimento, Senhor. E eu coloco, Senhor, a minha alma, os meus pensamentos, os meus sentimentos, Senhor, em submissão ao Senhor Jesus Cristo, meu Pai. E desde já te dou a honra, a glória e o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Pode se assentar. Vamos lá. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a entrega daquilo que é a nossa alma. Por que a entrega da nossa alma? Porque muitas vezes a gente pede para o Senhor para Ele curar. Não é assim? Quem aqui já pediu para o Senhor curar você? Todo mundo, né? Então assim, muitas vezes a gente pede para o Senhor: Senhor, me cura.
Senhor, me transforma. Senhor, tira essa dor. Senhor, Senhor, Senhor. E a gente não deixa Ele tirar, porque volta a doer. Quando o Senhor cura, Ele cura. Não tem essa de cura e volta a doer. Quando Ele cura, acabou. Não existe mais aquela dor. Existe um novo tempo que o Senhor estabeleceu sobre as nossas vidas. Então, assim, na vida de Ana, a dor dela era porque ela não tinha um filho. A dor dela era porque ela era estéril. E naquela época, uma mulher não ter filho era sinal de vergonha. Por quê? Porque ela não tinha uma descendência. Ela não podia gerar uma descendência. Então, era triste. Além dela não ter um filho, ela tinha um cara na vida dela. O marido dela era com a autoestima lá em cima, né? Lá em cima. Não sou eu melhor que 10 filhos pra você? Se os filhos, se ele tirasse a vergonha da vida dela, né? Até que seria bom. Se ele pegasse e se portasse como filho, ia ser bom. Não, porque ele é marido. Mas, vocês entendem? Uma coisa não tem a ver com a outra. Aí tinha outra mulher que todo ano pegava e ficava empurrando ela. Tem filho, você não tem filho, não sei o que, não sei o que. Pegando e mexendo com a dor dela. Lembrando ela daquilo que entristecia ela. Então assim, pensa numa mulher que tinha motivo para chorar. Era a Ana. Ana, ela tinha todos os motivos para poder viver uma vida depressiva, uma vida triste, uma vida sem futuro, uma vida assim, sabe? Que não teria alegria sobre a vida dela. Só que, provavelmente, vou ser bem sincera, eu acho que ela falava pro marido, eu acho que ela falava para as pessoas que eram perto dela, a tristeza dela de não ter um filho, a tristeza dela não ter aquilo que ela deseja. E de verdade, eu acho que as pessoas elas não entendiam ela. Porque vocês podem ver, até respondeu Cana, né? Ele entendia super ela. Dá mais que o dobro daquilo que ele recebia, ó. Muito legal. Ele supriria tudo aquilo que ela tinha. Toda a dor que ela precisava. Toda aquela... Tudo aquilo que ele entregava para ela, pegava e dava um filho para ela, né? Ela tinha aquilo que ela desejava. Não tinha. Então, assim, ela tinha motivos. E ela provavelmente ela sentia que ninguém enxergava ela. Ninguém via a dor dela. Ninguém enxergava aquilo que estava no coração dela. E provavelmente ela deveria ter falado isso outras vezes para o Senhor. Mas quando ela entendeu que se ela entregasse de vez para o Senhor e falasse ao Senhor, é teu, se o Senhor faz o que o Senhor quiser, mas eu te peço, me dê um menino. Se ela tivesse entendido antes, ela não teria, sei lá. Eu não sei porque, de verdade, cada um tem um tempo para entender as coisas, e o Senhor ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Mas quando ela entendeu e ela entregou para o Senhor, ela teve. Depois, quando vocês estiverem na casa de vocês leem nos capítulos seguintes. O profeta ali pega e fala assim: para de beber vinho. Você vem aqui embriagada na casa do Senhor? Para com isso. Mas ela estava angustiada, derramando a alma dela diante do Senhor. E quantas vezes a gente chega aqui na presença do Senhor e a gente derrama a nossa alma diante do Senhor, fala: olha Jesus, isso está doendo, isso e aquilo, assim, assim, assim. E a gente pega e volta do mesmo jeito. Sabe por que volta do mesmo jeito? Porque não entregou. Só despejou na presença do Senhor. Porque quando entrega, é igual aquela mulher que pegou e jogou os perfumes, o perfume dela diante dos pés do Senhor. Porque é uma entrega. Aquilo que é o mais precioso ela entregou para o Senhor. E ela chorava e ela enxugava os pés do Senhor com aquilo que era o cabelo dela. Então assim, quando é entrega de verdade, não tem como voltar para nós com um sentimento ruim. Quando a gente está triste, a primeira coisa que a gente faz é chorar. Não é? Fica segurando até, quando a gente está em lugar público, e segura até não poder mais. Aí dá um jeito de ir para um lugar mais assim, sabe? Para poder chorar. Quando a gente está em casa, a gente chora. Porque é a expressão daquilo que tem dentro de nós. Agora, uma coisa que fica acumulando, você até chora. Você chora naquele momento, passa, aí depois de um tempo chora de novo, aí passa e vai ficando assim. Por quê? Porque está acumulado. E isso precisa ser entregue diante do Senhor. A angústia de Ana era que ela não tinha uma filha. Mas quando ela pegou e ela entendeu que precisava ser entregado na presença do Senhor, isso mudou. Porque todas as vezes que a gente entrega
a nossa vida diante do Senhor, porque aquilo que ela entregou não foi um sentimento, foi a vida dela. Senhor, olha para mim, olha para aquilo que eu estou vivendo. Senhor, olha para aquilo que eu tenho colocado diante do Senhor. Eu preciso, eu quero um menino, me dá um menino que eu te entrego. Quando ela pegou e o propósito não era mais para ela, acabou, o Senhor foi e entregou. Nós precisamos entender que tudo aquilo que a gente passa é por um propósito do Senhor. É porque o Senhor, Ele deseja nos ensinar alguma coisa. Às vezes pode parecer tipo, mano, desnecessário isso que eu estou vivendo. Podia evitar. Eu penso assim. Tem coisas que eu olho e falo assim, podia evitar isso aí. Pra quê? Porque tá doendo, pra quê? Não podia ensinar de outro jeito? Mas se ele pegasse e colocasse de outro jeito na preguiça? Ou se ele já tentou e eu nem me liguei? Então tem coisas que a gente é forjado. Ana, ela é uma mulher de oração. Se a gente pegar e falar assim, pessoas de oração na Bíblia, eu lembro de Ana. Lembro de Davi. Quem mais que vocês lembram? Daniel. Jeremias também. Quem mais? Tentando lembrar aqui. Quem? Fala. Eu não ouvi. Ele fez. Acho que é difícil de entender. Moisés era um cara de oração. O principal. Jesus era um cara de oração. Então, quando a gente passa por situações ruins, muitas das vezes é para forjar a gente em oração. A gente estava orando pela nossa família agora, e o que o Senhor me falou foi que nós jovens não temos orado pela nossa família. Por que não? Porque os filhos, eles são aqueles que ajudam os pais a ficar de pé. Porque se o filho vai para um lado e o pai vai para o outro, adianta? Adianta de alguma coisa? Não adianta. Porque é uma família. A família, ela precisa andar em unidade, todos para o mesmo lado. Aí fala, mas no caso a minha família não está. Mas se você está, então você tem que orar. Por quê? Porque você é a autoridade que está dentro de casa. Ah, mas está acontecendo a maior loucura na minha casa. Já aconteceu comigo. Mas o nosso papel é permanecer segurando. O nosso papel é pegar e derramar a nossa vida diante do Senhor. Então, é em tudo. Com a nossa dor? É com a nossa dor. É com aquilo que a gente está sentindo no momento? É com aquilo que a gente está sentindo no momento. A gente precisa colocar diante do Senhor todas as coisas. Pô, o Senhor, Ele pega e Ele coloca uma luta na nossa vida. A gente pega e fica, ai, a luta. A luta vai sair, você vai vencer a luta chorando, lamentando, angustiando, murmurando, reclamando. Não ganha. A luta, ela se ganha com a palavra, com posicionamento, lendo a palavra, declarando a palavra, orando, jejuando, se quebrantando, se humilhando diante da presença do Senhor. Quando a gente pega e a gente olha para aquilo que a gente está vivendo, a gente olha como se isso fosse o mais importante. E não é o mais importante. O mais importante é o Senhor. Por que é o Senhor? Porque o Senhor, Ele é aquele que tem governado as nossas vidas. Quando a gente pegou e a gente aceitou Jesus, Ele começou a guiar as nossas vidas. Ele começou a guiar os nossos passos. Então, o Senhor é o principal. Mas está doendo. Legal, coloca diante da presença do Senhor. Eu sei que na hora que a gente não pensa, legal, claro que não. A gente vai dizer, meu Deus, estou morrendo. Mas a gente coloca diante do Senhor. O primeiro pensamento que a gente tem nunca é, meu Deus, vai dar certo. Não é. O primeiro pensamento que a gente tem é, vixe, lascou, foi tudo, agora que dá ruim mesmo, sem força, cansado. Não vai dar certo. Só que quando a gente coloca diante do Senhor, o Senhor, Ele intervém, Ele coloca a mão dele. E a gente começa a ser guiado, ter estratégias do Senhor, para saber como se posicionar. Então, assim, eu não sei o que é que vocês têm vivido. Eu não sei o que é que está atribulando a vida de vocês. Eu não sei o que é que tem angustiado a vida de vocês. Eu não sei aquilo que vocês precisam entregar à presença do Senhor. De verdade, eu não sei. Mas eu sei que, assim, quando a gente conhece Jesus, o Senhor, Ele começa a nos guiar. Quando a gente conhece Jesus,
a gente começa a entender que as coisas não são do nosso jeito. Quando a gente conhece Jesus, nós começamos a entender que o desejo do nosso coração não é mais importante, mas que o relacionamento, a intimidade que nós precisamos ter com o Senhor é o mais importante. Porque pensa, a gente quer, não sei, uma casa, e aí a gente pega e fica orando, só orando. Vai resolver? Vai estar em casa? Só orando? Você não trabalha, não busca, não faz um monte de dinheiro, você vai ter a casa? Vai pagar o quê? Peraí que eu vou pegar a lista aqui das orações que eu fiz e vou te pagar? Vai resolver? Não vai. Então assim, é isso que eu estou querendo que vocês entendam. Eu preciso de tal coisa, eu quero tal coisa, eu oro e eu ajo. Se eu quero uma casa, obviamente que eu vou orar. E vou trabalhar, eu vou conquistar, vou procurar alguma fonte de renda, vou guardar dinheiro, porque, né? A gente não pega, sei lá, quanto tem uma casa hoje em dia, 30 mil? 30 não, 300. 30 não. Eu pensei em ter 1.300 na minha cabeça e falei 30. 300 mil, 400 mil. Não sei, hoje em dia tá tão assim, deve estar um absurdo de caro. 1 milhão. Dependendo da casa, meu Deus. Vou comprar a casa, vou pegar, não sei, você tem que guardar dinheiro, porque o salário hoje em dia, né? Uma maravilha. Jesus, abençoa, porque... E assim a gente vai indo. Por quê? Porque a gente precisa ter uma estratégia. Qual que é a estratégia? Além de orar, é posicionamento. Por que o posicionamento? Porque se eu quiser andar e eu não der um passo, vai adiantar de alguma coisa? Não vai, eu vou ficar parado se eu não der um passo. Eu preciso caminhar, eu preciso continuar. É ter uma constância. Não é pegar aquela assim, hoje eu estou lá em cima, hoje eu estou lá embaixo. É constância, um pouquinho a cada dia. Um pouquinho andando mais com o Senhor. Sabe, quando a gente pega e a gente posiciona diante do Senhor, é posicionamento permanente, persistência. Pegar, eu me posiciono hoje, amanhã eu vou me posicionar de novo, aí depois de amanhã eu vou continuar me posicionando, porque é assim que vai dando certo. Quando a gente olha uma pessoa que acabou de se converter, se ela vir para a igreja um dia na semana e some, ela vai firmar com Jesus? Não vai firmar com Jesus. Por que não vai firmar? Porque ela não está tendo uma constância diante da presença do Senhor. Ela não está tendo um alimento espiritual para que ela possa permanecer. E a mesma coisa nas nossas vidas. Se eu conheço a palavra do Senhor e eu não pratico ela, vai adiantar do quê? Se eu conheço a palavra do Senhor e ela me fala que da minha boca não pode sair palavra torta, e eu falo palavrão, adianta do quê? Se eu conheço a palavra do Senhor e fala que eu tenho que andar em santidade, e lá fora eu flerto com todo mundo e acho todo mundo um gatinho, o que adianta? Se eu pego e eu conheço a palavra do Senhor, e lá fora eu pego e eu fico fofocando, do que adianta? Então eu não conheço. Então a minha vida não é uma entrega ao Senhor. Se eu conheço a palavra do Senhor e lá fala que eu tenho que orar e vigiar, e eu não oro, muito menos vigio, do que adianta? Não adianta de nada. A palavra fala para a gente vigiar e orar. Então eu vou vigiar, eu tenho que estar atento. Pera, o que está acontecendo? Como é que está a minha vida com o Senhor? Eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho buscado ao Senhor? Como é que está a minha vida com o Espírito Santo? Porque de verdade, a vida da Bruna com Deus é um problema de quem? Da Bruna. Vou pegar e falar assim, Bruna, hoje você não orou, Bruna. O problema dela. Por que é dela? Porque é um relacionamento dela com o Senhor. Ela sabe o que ela precisa fazer, eu não posso cobrar dela. Aí, eu pego e pergunto pra Bruna se ela orou. Sabe por que ela não orou hoje? Nem eu orei. E aí? A palavra de Deus, ela fala que é pra gente tirar a trave dos nossos olhos. Primeiro você tira a trave do teu olho. Depois você pega e tira lá o negocinho da vida do irmão. Não lembro qual é o nome específico. Você lembra? Era a trave dos olhos. Agora o resto... O cisco do olho do irmão. A trava. Presta atenção, o cisco é o cisquinho do irmão, o seu é uma trava, ou seja, tá nem enxergando aquilo que você está vivendo. Vocês entendem? Então assim,
Quando a gente fala de entrega, é por completo. Sabe, eu conheci diversas pessoas que estavam dentro da igreja e só estavam. Não tinha uma vida com o Senhor. Não tinha uma entrega com o Senhor. Eu conheci diversos filhos de pastores. Eram só filhos de pastores. Não tinha um relacionamento com o Senhor. Eu nunca imaginei que um dia eu seria filha de pastor. Vou ser bem sincero pra vocês. Nem queria, porque as referências que eu tinha... Sangue de Jesus tem poder. Porque, olha, vontade não tinha nenhuma. Mas quando eu descobri, a primeira oração que eu falei foi: Jesus Cristo, tem misericórdia da minha vida. Senhor, eu não quero ser igual. Depois me lasquei? Não. Porque ele só inventou as coisas. Ele foi me ensinando como eu tinha que me comportar, como eu tinha que fazer. A gente tem que pegar os exemplos ruins e falar: Jesus, eu não quero isso por minha vida. Explodir, entende? Se o fulano está fazendo errado, ó, tchau fulano, eu não quero um exemplo disso. Quando fosse funcionar diferente, né? Porque também a gente ficar julgando o outro, mas fulano faz errado. Eu não quero ser assim, mas fulano, chega uma hora que a gente está fazendo igual. Por quê? Porque está julgando, porque está olhando para o irmão e não está prestando pra atenção para quem tem dentro de si. Quando a gente pega, a gente lê lá em Coríntios, ele fala: examine-se o homem a si mesmo. Olha para dentro de você. Tem coisa dentro de nós que a gente não entregou para o Senhor. O Senhor, ele começou falando para mim, quando eu estava preparando a palavra, sobre a dor. Mas eu sei que não é só a dor. Eu sei que não é só a tristeza. Eu sei que não é só a angústia. Eu sei que tem muitas coisas que ainda precisam ser entregues para o Senhor. Precisa ter a confiança de pegar para Jesus: eu tenho esse sonho e eu coloco diante do Senhor. Olha, Jesus, eu desejo ser um advogado, eu desejo ser tal coisa, eu desejo um casamento, eu desejo, Senhor, ter filhos, e eu coloco diante do Senhor. Sabe? Às vezes a gente está focado naquilo que é lá na frente. A gente pega e fala assim: meu plano é assim, é assim, é assim. E às vezes eu falo, às vezes a gente tá, porque muitas vezes eu também fico: Senhor, eu desejo assim, assim, assim. Só que o que adianta eu planejar a vida dos meus filhos? Vamos supor, porque na verdade eu nem desejo ter um filho ainda. Nem depois que eu casar, quero demorar bastante para ter filho. Não me olha com essa cara, eu já só vi até a cara que você tá me olhando. Pretendo, porque filho é responsabilidade, gente. Não é por nada, não, é porque é responsabilidade. Aí eu pego, planejo os meus filhos, eu vou ter um menino, depois uma menina, depois um menino, sei lá. De verdade é que eu nunca pensei nisso assim. Mas assim, se for pra ter o primeiro, que seja a menina. Eu quero menino, não sei porquê. É sério, gente. Eu nunca parei pra pensar e o nome do filho vai ser... Não sei. Joaquim. Que é um nome assim muito provável de acontecer, né? Vamos supor. E o Joaquim, quando ele tiver, não sei, 7 anos de idade, ele vai ser um levita na casa do Senhor. Vai tocar guitarra igual o meu pai, porque eu quero ele do exemplo de música do meu pai, né? Vai tocar guitarra igual o meu pai. Vai cantar... Igual minha mãe. Igual com a minha mãe, porque eu pensei no papo, falei: não pago não. Pago não pode cantar, nem que toma na cara rachada na minha casa, não quero não. Né? Aí vai cantar igual a minha mãe e vai dançar que nem o Fowler, né? Vamos lá, né? Pensando na minha família, gente. Aí vai dançar que nem o Fowler, vai ser uma levita na casa do Senhor, em nome de Jesus. Aí, pensando tudo isso, mó futuro Joaquim. Jesus não vai Joaquim. Vamos supor. Aí eu pego, planejo toda a vida do meu filho. Só que aí eu não cuido nem da minha irmã. Não aprendi a cuidar dela. O que adianta? A minha irmã é pequenininha. Desde quando ela era pequenininha, eu cuidava dela. Só que assim, eu pego, ela cresceu. Nunca parei para ensinar ela que ela tinha que louvar o Senhor. Como é que o meu filho vai ser o levita da casa do Senhor? Se eu não ensinei nem a minha irmã, que já nasceu, que é mais nova que eu, a adorar o Senhor. E aí? Como é que o meu filho vai ser algo que eu não plantei nem na vida da minha irmã que está agora? Vocês entendem? Eu quero um casamento muito abençoado, em nome de Jesus, Senhor.
Aí eu pego e não oro pelo meu futuro marido. Vai ser de Deus? Vai ser abençoado? Só pela misericórdia dele, se ele quiser. Vocês entendem? Tudo que a gente tem hoje, a gente precisa plantar. Tudo que a gente deseja para o futuro, a gente precisa plantar hoje. Se a gente plantar uma árvore de manga, ela não vai nascer ontem, amanhã. Ela vai demorar, porque é um processo. Vai que a gente é imediatista, tem coisa que a gente quer para ontem. Você entendeu? Eu não errei, não dessa vez. Vocês entendem? Tudo que a gente deseja, a gente precisa plantar hoje. Ana, ela queria um filho, ela plantou em oração. Ela colheu, graças a Deus. Mas ela plantou em oração, derramando-se na presença do Senhor. Um dia eu falei para Jesus que eu queria que ele olhasse para mim. Desse jeito, Jesus, olha para mim. Jesus, eu desejo que o Senhor preste atenção em mim. Jesus, eu estou me sentindo sozinha. Jesus, ninguém está percebendo aquilo que eu estou vivendo. Ninguém está vendo aquilo que tem dentro de mim. Eu falei isso para Jesus. E Jesus ele me mostrou o contrário. Porque aí ele começou a trazer as coisas e mostrar para minha mãe. A Sara está vivendo assim, assim, assim. A Sara está pensando isso, isso, isso. Foi legal? Não foi legal. Porque ele começou a trazer as minhas particularidades para ela. Graças a Deus minha mãe é uma mulher de oração, né? Senão, estaria lascada. E aí ela veio me perguntar, Sara, por que você perguntou, por que você falou para Jesus que eu não te entendo? Aí já fiquei, né? Pô. Aí Deus revelou as minhas orações. Aí eu fiquei muito triste com ele, né? Que ele contou minhas particularidades. Eu falei, mãe, não, falei isso aí não. Mentira ainda, que cara de pau. Coisa feia, não se faz isso, viu? Aí eu peguei e falei, meu Deus do céu, lascou. Nas minhas orações agora o Senhor está contando. E aí eu falei pra Jesus, Jesus, não conta mais nada não. Se eu quiser que eu me resolva, eu vou lá falar com ela. Então assim, tomem cuidado com as orações que vocês fazem. Porque ninguém está me vendo é uma mentira. Jesus está te vendo. Jesus enxerga aquilo que tem dentro da gente. Jesus, ele sabe. Não espera a Deus pegar e levantar alguém, dependente de quem for, e revele aquilo que você está sentindo e pensando. Não espere Deus levantar alguém para revelar aquilo que você sabe que você está pecando. Entende? Não espere Deus levantar, se conserte antes. Eu sei que, vamos supor, mentir é pecado. Eu vou continuar mentindo? O que eu vou colher lá na frente? Nós precisamos entender que tudo que a gente faz hoje, a gente vai plantar lá no futuro. Então, se eu plantar hoje uma vida de entrega, de adoração, de quebrantamento diante do Senhor, de humilhação diante do Senhor, o que eu vou colher lá? Eu vou colher o Senhor falando comigo todos os dias, sentindo a presença do Senhor de pertinho. Eu vou colher o Senhor olhando para mim, Ele me marcando cada dia com uma experiência nova. Eu vou colher a palavra dele, ter revelação da palavra do Senhor. O que eu vou colher? Tendo a minha vida entregue ao Senhor. Eu vou colher uma família abençoada, porque eu vou ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou colher um futuro, um casamento abençoado. Por quê? Porque eu estou colhendo aquilo que eu tenho diante do Senhor. É para minha vida? É para minha vida. E exatamente porque é para a tua vida, o teu comportamento muda. Então o teu agir ele é transformado. E logo a tua família é transformada também. O problema não está nos outros. Muitas vezes o problema está em nós mesmos. E aí falta a gente pegar e consertar. O problema não era minha mãe que não me olhava. O problema é que eu não chegava nela e falava. Como que ela vai saber de algo que eu não falei? Ela vai saber? Tem bola de cristal agora. Telepatia para saber o que tem dentro da minha mente. Não vai saber. Então, o problema não são os outros. Não era a Penina que ficava enchendo o saco dela. Não era o Eucana que não entendia o que ela estava passando. Não era. O problema era que Ana estava começando a se relacionar com a dor dela. O Deus da vida dela era a dor. E se o Senhor entregasse antes e a vida dela toda fosse em prol de Samuel? O filho dela fosse o Deus da vida dela.
Para que ter? Vocês entendem? Então, nós precisamos entregar as nossas vidas para o Senhor. Agora abre lá em Mateus 26, no versículo... Cadê? 26, 30 e... Vocês acharam? Mateus 26, versículo 38. Diz assim: Então ele lhes disse, isso é Jesus, tá? A minha alma está tão triste que estou ao ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai comigo. Ele falando com os discípulos deles, tá? E adiantando-se um pouco, prostou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Até aqui. Agora vamos para uma vida de uma pessoa que andou em santidade, se prostrou diante do Senhor, um cara que todo tempo se submeteu ao Senhor, que pegou, se esvaziou de toda a glória dele, de toda a majestade, de tudo aquilo que ele tinha, sendo Deus, vir para cá como um homem, se submeter às tentações, se submeter ao mundo que já é do maligno. Um cara que se submeteu à humilhação, mesmo ele se entregando pela gente, porque os caras cuspiram nele, os caras deram vinagre para ele comer, vão lá, comer. Como é que come algo líquido? Vocês entendem? Ele foi e se humilhou pela gente, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de viver uma vida parecida com o que ele viveu. Porque Jesus, diferente da gente, ele sabia muito bem aquilo que ele queria. Ele sabia muito bem aquilo que ele veio para fazer aqui na terra. Ele sabia certinho aquilo que ele precisava pegar e se submeter. Ele sabia a quem ele tinha que se submeter, a maneira que ele tinha que se submeter. Então, quando a gente olha e fala assim, ai, mas a minha dor, cara, ele falou que estava super triste a ponto de morrer. Então pensa, um cara que estava sentindo todas as dores de toda a humanidade, aqueles que estavam lá presentes, aqueles que já tinham morrido e aqueles que a gente nem tinha nascido, ele já estava sentindo toda aquela dor sobre ele, toda aquela angústia, toda aquela tristeza. Ele ainda pegou e falou assim, olha Deus, seja feita a tua vontade, se possível, passa de mim esse cálice, ó, tira daqui, se o Senhor puder, não deixa passar por isso. Mas olha, que em tudo seja feita a tua vontade. A maior entrega inteira que a gente tem na Bíblia é a entrega que Jesus fez. Porque, cara, como uma pessoa que se submeteu a levar sobre ele todos os pecados da humanidade, sabendo que o pecado ele traz morte, se submeteu a ficar extremamente triste, mesmo que ele tivesse vivido a vida dele em perfeição, cumprindo o chamado dele desde quando ele era pequeno, porque quando ele subiu, ele não foi subiu para fazer farra. Ele subiu porque ele estava no templo pregando o evangelho, fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Como? Eu não sei, no lugar de Jesus eu pensaria já, mas eu fiz tudo certo, ainda tem que morrer por causa dessas pessoas. Pensando assim na humanidade da pessoa, eu tenho que sofrer por um fulano? Oxe, ele plantou isso. Eu avisei, eu estava lá, eu peguei, fui pregar o evangelho. Eu estava pregando, estava falando, o povo falava sobre mim diferente. Muitas vezes a gente se porta desse jeito, mas eu fiz o correto. Jesus também fez e ele teve que morrer. Ele se entregou. E aí? Ah, mas a minha dor, olha, nossa, ninguém está sentindo. E a dor de Jesus? Quem foi que sentiu a dor dele? Porque às vezes a gente foca muito naquilo que é nas nossas vidas. Jesus, ele é um exemplo fiel.
de quem viveu para o próprio Deus. Nós precisamos seguir o exemplo de Cristo, não é isso? Paulo não falou? Sede meus imitadores, assim como sou de Cristo. Então a gente precisa viver que nem ele. Por que eu trouxe esse texto? Porque Ana entregou aquilo que era a dor dela. Só que Jesus, ele não só entregou a dor dele, ele não só entregou aquilo que era os pensamentos dele, não só a vida dele. Porque a vida dele foi, o tempo todo a gente lê. E Jesus se retirou para orar. E ele se retirou para orar. O tempo todo. Aí a gente vai lá para a tentação de Jesus. E Satanás pegou e ofereceu para ele um reino. Jesus fez o quê? Declarou a palavra. E aí ele foi e ofereceu outra coisa. Jesus fez o quê? Declarou a palavra. Então, mesmo assim, mesmo se submetendo a tentações, porque ele sabia que se ele viesse como homem, ele viveria tentações. Ele sabia que ele vindo para cá, ele teria que se entregar para pessoas que hoje, e pessoas lá atrás, estão pouco se importando para ele. Mas mesmo assim, ele decidiu permanecer naquilo que era a vontade do Senhor. Porque a partir do momento que ele falou assim, passa de mim esse cálice, Senhor, mas que tudo seja feito à tua vontade, sabe o que ele fez? Olha, a minha vontade de verdade não é bem se entregar, mas seja feita a tua vontade, Senhor. Por mais que eu tenha que me submeter em dor, por mais que eu tenha que me submeter em tristeza, por mais que eu tenha que me submeter em humilhação, Senhor, faz a tua vontade. Por mais que eu tenha que me submeter com os caras me machucando, por mais que eu tenha que me submeter aí para uma cruz. A cruz naquela época era sinal de vergonha, de humilhação, de uma pessoa que era maldita. Uma pessoa que ia para a cruz era uma pessoa considerada maldita. E Jesus era o cara. A gente olha para Jesus, eu não sei, eu fico imaginando assim, Jesus na maior glória, né? Hoje em dia eu imagino. Mas se a gente pegar e colocar, e se fosse eu naquela época, eu tinha ouvido Jesus falar? Eu tinha caminhado pertinho com ele, assim como os discípulos caminharam. Eu tinha feito que nem João, que assistiu a morte dele e ficou o tempo todo lá, até ele morrer, dar o último suspiro. Eu tinha aprendido a me entregar assim como ele se entregou. Porque as nossas vidas, elas não é nada comparada com a vida do Senhor, do próprio Deus, Jesus, no caso. Não é nada. As nossas dores, elas não chegam nem aos pés daquilo que Jesus sentiu. Então, quando a gente olhar e falar assim, mas está doendo muito. Olha para o sacrifício de Jesus. Olha para toda a entrega que ele teve. E pergunta se, para você mesmo, pergunta para você mesmo, eu estou me entregando para o Senhor, assim como Jesus se entregou? Eu tenho feito e agido e andado em santidade, assim como Jesus andou em santidade? Eu tenho sido santo, assim como Jesus é santo? Aí é o momento que a gente começa a perguntar para nós, eu tenho agradado ao Senhor no modo de viver? O modo que eu estou vivendo adora ao Senhor? As pessoas, quando elas olham para mim, elas enxergam o quê? Jesus? Ou elas enxergam a Sara, cheia de defeitos, de pecado? É esse questionamento que a gente precisa ter. Se coloca de pé na presença do Senhor. Feche os teus olhos e começa a perguntar para o Senhor, Senhor, aonde falta te entregar? Onde falta, Jesus, entregar o meu coração? Onde falta, Senhor, que dor é essa que eu estou entregando? Que dor é essa, Senhor, que tem sido mais importante do que o Senhor? Senhor, o que é que está faltando? Eu tenho planejado do futuro e assim, eu não tenho plantado agora. O que é, Senhor, que está faltando? O Senhor está de acordo com os meus planos? Com aquilo que eu tenho sonhado? O Senhor está de acordo com aquilo que eu tenho planejado? Sabe? Pergunta para o Espírito Santo de Deus. Você está feliz? Fala, Jesus, a minha entrega está sendo legal? Ela está caminhando da maneira certa? Eu estou fazendo da maneira certa, Jesus? O que é que está faltando para fazer da maneira certa e te honrar? O que está faltando, Jesus, para eu caminhar igual o Senhor andou aqui na terra? O que está faltando, Senhor? Começa a pedir para o Senhor para Ele te mostrar. Sabe, aquilo que a nossa vida é hoje
ela só é alguma coisa porque o Senhor, Ele permite. A nossa vida hoje, ela só é alguma coisa porque o Senhor nos colocou nesse caminho para que a gente possa viver. Sabe, a gente está aqui porque Jesus permitiu que a gente estivesse. E hoje o que Ele tem para te falar é para você entregar na presença dEle. Seja o que for a dor da injustiça, a dor na alma, a dor da tristeza, a dor da rejeição, a dor da calúnia, da mentira que fizeram sobre você. Sabe, o que Ele está te pedindo hoje é para você entregar a tua vida e começar a caminhar com Ele da maneira que Ele tem. Sabe, abrindo mão da prostituição, abrindo mão da mentira, abrindo mão da fofoca, abrindo mão daquilo que impede o Senhor de fazer na tua vida. Sabe, abrindo mão daquilo que são a imoralidade sexual, abrindo mão de pegar e fazer do seu jeito e começar a fazer do jeito do Senhor. Sabe, o tanto de anos que você caminha com Jesus não define o tamanho da intimidade que você tem. Se você tem 20 anos com o Senhor e você não buscou o Senhor na mesma constante nesses 20 anos, ou não foi, começou de um jeito e permaneceu desse jeito e foi aumentando, então você não tem 20 anos andando com Jesus de pertinho. Então você não tem 20 anos de pegar e ver o Senhor face a face. A nossa vida com o Senhor, ela precisa ser inteiramente entregue ao Senhor. Ele fala para a gente pegar e buscar Ele de toda a nossa alma, de todo o nosso corpo, de todo o nosso entendimento, amar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, nós estamos, Senhor, aqui na Tua presença, meu Pai. E eu quero te pedir, Senhor, nos ensina, Senhor, a nos entregar, Senhor, na Tua presença. Nos ensina, Senhor, a nos derramar, Senhor, na Tua presença. A entregar, Senhor, as nossas dores, a entregar, Senhor, as nossas tristezas, Senhor, diante de Ti. A entregar, Senhor, a nossa vida genuinamente, Senhor, diante de Ti. Espírito Santo de Deus, eu te peço, meu Pai, que o Senhor possa, Pai, nos ensinar, Pai, assim como Jesus se entregou naquela cruz, Pai, por amor, Senhor, de nós, por amor ao Senhor, Pai, porque eu sei que Ele te amava tanto que Ele se entregou por mais pelo Senhor. Brincadeira, eu não sei não, mas eu sei, Jesus, que Ele se entregou, Pai, por amor a nós. Ele se entregou, Senhor, em submissão ao Senhor. Ele se entregou, Senhor, para cumprir a palavra que o Senhor falou. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Senhor, que nós possamos, Senhor, ter o mesmo amor por Ti, Pai, para nos entregarmos todos os dias ao Senhor um pouquinho e um pouquinho mais, e aumentando, Senhor, até que nós possamos, Senhor, nos entregar, Senhor, por completo. Meu Pai, se nós temos caminhado, Senhor, em pecado, Pai, que o Senhor possa vir e constranger, Senhor, os nossos corações. Se nós, Senhor, com as nossas atitudes, Senhor, nós temos habilitado, Senhor, demônio, meu Pai, que o Senhor possa nos fazer, Senhor, enxergar esse demônio, Senhor, porque a gente não está brincando, Senhor, de igreja. A gente está brincando de vir cantar para o Senhor, de louvar ao Senhor. Nós viemos, Senhor, para te adorar, Senhor. Nós não viemos só para uma igreja, nós viemos, Senhor, te cultuar, Pai. Então mostra, Pai, mostra com aquilo que nós estamos nos relacionando, Senhor. E eu te peço que o Senhor possa trazer libertação, Senhor, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, nos santifica, Pai. Santifica, Senhor, o nosso falar. Santifica, Senhor, o nosso agir. Santifica, Senhor, o nosso pensar, Pai. Nos santifica, Senhor, em nome de Jesus. E que nós possamos, Senhor, fazer, Senhor, as pessoas elas possam olhar para nós e falar: o teu falar te denuncia. Em nome de Jesus, para falar que nós somos do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu te peço, meu Pai, que a tua palavra, Senhor, ela possa gerar fruto, Pai. Fruto, Senhor, para o Senhor. Fruto, Pai, do teu reino. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que o Senhor possa, Pai, nos guardar, Senhor, na nossa mente. Para que nós possamos, Senhor, ouvir e refletir, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem nos falado. Para que nós possamos, Senhor, começar, Senhor, a pensar, Pai, se aquilo que a gente tem vivido, se a forma que a gente tem vivido, da maneira, Senhor, que nós temos vivido, Senhor, nós temos agradado ao Senhor ou não, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Senhor, que tudo aquilo que Satanás usa, Senhor, para roubar essa palavra, toda a armadilha, tudo aquilo, Senhor, que é plano preparado para roubar, Senhor, as palavras que o Senhor tem declarado, Senhor, em cima desse altar.
que possa bater em retirada agora, em nome de Jesus, Senhor, mas que possa germinar e trazer frutos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pessoal aí de casa, Deus abençoe a vida de vocês, que o Senhor possa guardar o coraçãozinho de vocês, que vocês possam se entregar de verdade ao Senhor, em nome de Jesus. Entrega o teu coração, entrega os teus pensamentos, entrega a tua vida ao Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que as consolações e a graça do Senhor estejam sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, um beijinho.